Que aí foi que deu aquele boom. Né? Isso. Que na hora foi pum. Boom. Se não fosse um regime comunista, socialista, marxista, isso nunca teria acontecido. Isso nunca teria acontecido. Uma falha infantil, na minha opinião. Fukushima. Fukushima, na minha opinião, é uma falha infantil. E isso me preocupa, porque japonês não costuma cometer falha infantil, né? Por que eu chamo de falha infantil? O que aconteceu? Você tem um sistema de segurança nos reatores nucleares. O reator nuclear nada mais é do que uma fornalha chique. Nada mais é do que isso. Então, o mesmo princípio que você tem de caldeira, o mesmo princípio de máquinas a vapor que a gente tinha no século XVIII, é o que se usa hoje, só que em vez de você usar um combustível como carvão, ou como óleo, ou como qualquer coisa para aquecer a água e gerar vapor, você usa por exemplo. É basicamente isso. Você só troca o combustível de carvão para urânio. É basicamente isso. Só um pedacinho de urânio lá. Não, é uma quantidade até razoável. Você precisa até de bastante urânio. Só que aí o que acontece? Quando você bota o urânio enriquecido, você tem uma reação ali nuclear, o urânio ele emite nêutrons, então aquela partícula ela emite um nêutron, esse nêutron acerta um outro átomo de urânio, que desfaz esse átomo de urânio, vamos chamar assim, né? Você tem a fissão, esse átomo de urânio que se desfez, ele emite outros nêutrons, que vai bater em outros urânios, que vão emitir outros nêutrons, que vai bater em outros urânios. Isso é uma reação nuclear. Se essa reação nuclear ela for rápida demais, você tem uma bomba. Ele explode. Que foi o que aconteceu lá na Ucrânia, em Chernobyl. Chernobyl, como eles chamam lá. Foi isso que aconteceu lá. Como que a gente controla essa reação? A gente usa barras absorvedoras de nêutrons, com materiais como índio, boro, etc. Quando você coloca essa barra na piscina do reator nuclear, ela absorve os nêutrons e você diminui a velocidade de reação ou até para ela. Hoje você tem sistemas de proteção que são o quê? Eletroímãs, que são onde as barras absorvedoras de nêutrons, elas são presas. Porque, para que servem essas barras? Como eu falei, para abaixar ou para subir, se você quiser menos potência ou mais potência. Por isso que as barras lá daqui do Chernobyl? Lá eles subiram todas. Isso que eles erraram lá, eles subiram todas as barras. Então, não tinha controle da reação. Tava a Deus dará. Então, hoje, você tem um ímã, um eletroímã, que se faltar energia... Como as barras estão presas por eletroímã, se faltar energia, o eletroímã desliga, todas as barras caem e desliga o reator. Né? Não tem problema. Só que aí você fica sem energia para outros sistemas de segurança, refrigeração, etc. Então, para esses sistemas, você precisa ter, por exemplo, um gerador qualquer. Todo reator nuclear, ele tem o que a gente chama de redundâncias. É o que a aviação tem também, que a gente chama na aviação de fail-safe. Então, nada na aviação, por exemplo, funciona sozinho. Se isso falhar, eu sempre tenho uma redundância. Para se aquele falhar, sempre tem mais alguma coisa para se aquela coisa falhar. Dá tempo de pousar, alguma coisa assim. Você não pode, né? Igual o carro, acabou o combustível, o carro para. O avião não pode parar. Não pode perder. Então você tem sempre um sistema de segurança. Reator nuclear é muito comum ter vários, em várias áreas, várias redundâncias. No caso, eles tinham 4 sistemas de redundância em Fukushima. 4 redundâncias. O que eles erraram? As 4 redundâncias eram iguais. Eram motores a diesel. A água que cobriu o motor, e como cobriu, você não tinha oxigênio para queimar o diesel, então o motor não funcionava. O que causou a falha de um, causou a falha dos 4. Então você tinha que ter 4 sistemas diferentes. Porque vamos supor, você pega... Erro básico, né? Básico. Você explicando assim, né? Imagina um sistema de bateria. Você tem um sistema de bateria. Aí dá uma nevasca. Cai a temperatura, você não tem reação química, você não tem fluxo de elétrons na bateria. Seu sistema de bateria acabou. Então, um sistema de bateria, por exemplo, ele é suscetível à diminuição de temperatura. Se toda a sua segurança é bateria, se der uma nevasca, você se lascou. Então, quando você faz redundâncias, o ideal é que você tenha redundâncias diferentes para o que cause a falha em um, não cause a falha nos outros. E eles erraram isso lá. Né? Foi um erro que, inclusive, eu não vi na época. Eu falei sobre isso, quando aconteceu o desastre em Fukushima. Eu falei sobre isso, mas não ouvi ninguém falando sobre isso. Sobre este erro das redundâncias serem iguais. E qual foi o do Chernobyl? Chernobyl, na verdade, era um erro de projeto. O que causou o maior desastre ambiental da história do mundo? Foi o comunismo, socialismo, marxismo, chame o que você quiser. Chame como você quiser. E foi isso mesmo. Porque, você lembra de algum desastre de avião
Alguém foi preso? Não. Não? Difícil, né? Não lembro. Por que geralmente o foco não é prender alguém quando tem um desastre de avião? Porque o desastre de avião é uma coisa muito séria, tá? Você tem um risco grande de um desastre de avião. Aí você fala, não, Léo, o risco é pequeno do desastre de avião. Não. Risco é probabilidade vezes dano. A probabilidade de um desastre de avião ocorrer é pequeno, mas o dano, caso ocorra, é grande. Por isso até que as pessoas instintivamente têm medo de andar de avião. O risco é alto, porque apesar da probabilidade ser pequena, o dano, caso aconteça, ele é muito grande, tá? Esqueci agora, tô viajando, esqueci até a tua pergunta. Não, pode falar. Não, eu esqueci até a pergunta que você fez. Não, qual foi o erro como que é o nome? Ah, tá, lembrei agora, que eu tava falando do porquê que é difícil ver alguém preso quando tem desastre de avião. Sim. Por quê? Porque quando tem um desastre do avião, o foco é eu descobrir por que o desastre aconteceu, para que não aconteça mais. Se as pessoas tiverem medo de serem presas, elas vão mentir. Elas vão tentar esconder o ocorrido. Sim. E aí eu não vou descobrir, ou vou ter mais dificuldade de descobrir o que aconteceu. Então a gente imagina que ninguém quer derrubar um avião, a não ser que você seja um terrorista, sim, né? Mas aí quando é um caso terrorista, a gente sabe que foi terrorismo. Dá pra saber. Dá pra saber e a gente vai melhorar na questão de segurança. Mas não sendo uma ação terrorista, a gente imagina que ninguém quer derrubar um avião. Já aconteceu na Alemanha, de um cara com problemas psicológicos derrubou um avião, mas via de regra a gente imagina que ninguém quer derrubar. Então o avião cai, a gente tenta focar em um outro avião não cair. É esse o foco, tá? Num sistema socialista, comunista, marxista, chame como você quiser, é diferente. Você sempre tem a propaganda, que é uma das coisas mais importantes no regime de esquerda. A propaganda. Inclusive o PT já está lançando propaganda na rádio, por exemplo, e você vê as propagandas. O Brasil melhorou, todo mundo está empregado, a inflação caiu, os impostos diminuíram. Eu falei, caramba, será que esse cara tá falando da Suíça? Do meu Brasil? Não é possível que esses caras são tão bandidos a ponto de falarem isso. E já tem essa propaganda. Toda vez que a gente sai aqui do podcast, muitas vezes à noite, tá passando aquela propaganda lá. É a Voz do Brasil. E fala, foram criados 1000 empregos e não sei do que. Aí você vê e fala, nossa, tá voando, o Brasil tá bom pra caramba, hein? Uma das coisas mais importantes em regimes de esquerda é a propaganda. Por isso Joseph Goebbels, no regime nazista, por isso levaram as Olimpíadas pra Alemanha. Porque é uma das coisas mais importantes. Então se você erra e você atrapalha a propaganda nazista, eles geralmente te matam. Você morre, tá? Aquele reator de Chernobyl, como eles falam, na Rússia, aquele reator só existia na Rússia. Era um projeto russo. Você tem gênios cientistas na Rússia. Tá? Então aquele reator só existia lá. Aquele reator tinha um problema. Ele tinha um defeito gravíssimo. E um cara descobriu. Um cara lá, inclusive era do partido, o cara descobriu. No manual, pelo manual do reator, ele descobriu o problema. O que fizeram com esse cara? Eles rasgaram essa folha do manual, tiraram, então o manual não tinha mais essa folha, e o cara desapareceu. O cara descobriu, quer dizer, se eles não fossem bandidos, se esquerdista, se comunista, socialista, marxista não fosse bandido, não teria acontecido o maior desastre ambiental da história do mundo, né? Então, os caras que estavam operando, até tinha cara bom lá. O engenheiro responsável era muito novo, porque também no regime de esquerda tem isso, não tem meritocracia, esquerdista não gosta de meritocracia. É o camarada. Eu não contrato quem é bom, eu contrato camarada. Exatamente, né? É camarada que eles se chamam, né? Camarada. Camarada fulano, camarada Léo. Então você não coloca, né? Você não coloca ali o melhor. Você coloca um amigo teu, né? Um parente seu e tal. Às vezes um amigo seu, um parente seu pode ser o melhor. Eu conheço, tenho grandes amigos e parentes que são melhores, inclusive nas suas áreas. Mas não era o caso lá, mas até tinha cara bom. Eles achavam que eles estavam sob controle. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam fazendo um teste, que o teste ele deveria ter acontecido antes do reator começar a funcionar. Só que eles não tiveram tempo. O que eles fizeram? Mentiram. Porque se o partido ficar sabendo, matam eles. Então sempre tem isso nos regimes de esquerda. Se você fizer alguma coisa contra a propaganda, você é morto. É sombrio isso daí, né? Então eles esconderam isso. Então o reator já estava em operação, e eles, com o reator em operação, eles vão fazer o teste. O teste era o quê? O que eu acabei de falar, inclusive, do caso em Fukushima. O reator para, é ele que está gerando energia, se ele parou, não tem mais energia. Então, o que eles fizeram? E eles tinham um sistema de energia auxiliar. Só que esse sistema de energia auxiliar levava 60 segundos para ser acionado. Então, qual que era a proposta? A gente vai desligar,
Só que você tem a inércia das turbinas. Calculando a inércia, a gente imagina que vai demorar 60 segundos ao menos para elas pararem. Então, durante 60 segundos após o desligamento do reator, a gente ainda vai ter energia. E vai ter tempo da energia auxiliar ser ligada. Era esse o teste. Tá? Estavam fazendo o teste, eles estavam controlando. Por fenômenos que eles não conheciam, na fissão você ter, por exemplo, produção de xenônio, entre outras coisas que alteram muito a potência do reator, fenômenos que eles não conheciam, a potência do reator despencou. Por exemplo, começou a produzir muito xenônio, a potência despencou. O que eles deveriam ter feito? Desligado todo o reator, E ver o que tá acontecendo. esperado 24 horas, para você difundir todo o xenônio, sair dali e fazer a operação. Mas, como eles estavam fazendo isso escondido do partido, eles não podiam fazer isso. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a tentar aumentar de novo a potência do reator. Não desligaram. Tentaram aumentar a potência. Como que eles fizeram isso? Tirando as barras absorvedoras de nêutrons. Então, o reator tinha, por exemplo, eu não lembro os números, mas vamos supor, ele tinha 500 barras. Pelo manual, você não podia levantar, por exemplo, mais que 400. Eles já tinham levantado 490. Todos. Praticamente todas. Só que eles tinham um trunfo na manga. Que era um botão que, se você apertasse, Ele descia ligava todas as tudo barras. na hora. Então, na cabeça deles lá, tava sob controle. Ah, de boa. Né? Porque ó, se der algum problema, a gente aperta o botão e acabou. Só que o que eles não sabiam, que é o que foi removido do manual, todas as barras absorvedoras, e eu nunca descobri o porquê disso, já procurei, inclusive, em textos russos. Você lê russo? Não, não leio, mas o Google lê. Já procurei em textos russos, eu não descobri até hoje porque fizeram isso. As barras absorvedoras de nêutron, que serve para você tirar nêutron, ela tinha a ponta de grafite. O grafite, ele transforma o tipo de nêutron. O nêutron que você tem lá, ele aumenta a seção de choque do nêutron. Né? Então, se aumenta... Quando o nêutron tem contato com grafite, ele tem absurdamente mais chance de acertar um outro átomo. Então, a barra, que era para diminuir a potência, ela tinha a ponta de grafite que aumenta a potência. Então, na hora que eles perderam o controle, que a potência estava lá em cima e eles apertaram o botão, Ixi, e já as tava- barras caíram, o que pegou primeiro na água? As pontas de grafite. Quando as pontas de grafite caíram todas ao mesmo tempo, a seção de choque dos nêutrons foi lá para a Lua e o reator explodiu. Nossa. Que aí foi que deu aquele boom, né? Isso. Que na hora foi... Pum! Boom. Se não fosse um regime comunista, socialista, marxista, isso nunca teria acontecido. Isso nunca teria acontecido. Isso na hora, se fosse um regime capitalista, na hora isso teria sido avisado. Falou assim, ó, a gente pegou aqui um defeito, cara. Qual que era a solução? Como você resolveria o problema? Tira as pontas de grafite das barras. Era só isso. Era só isso que era pra fazer. Só isso. Não fizeram. Por quê? Porque o regime de esquerda, ele é perfeito. Ele não comete erros. Uhum. Então eles não podem assumir um erro. Então o que foi que causou o maior desastre ambiental da história do mundo? Foi o marxismo, foi o esquerdismo, foi o socialismo, o comunismo, chame como você quiser. E porque eles escondem muitas informações, né? Igual você falou, se ele contasse lá, ele ia perder o emprego dele, iam matar ele. Não, o regime comunista é perfeito, ele não comete erros, entendeu? Então se acometer um erro, se você expor esse erro, você é morto. Olha aí. Você é morto. Então a descoberta aí de Chernobyl, o que aconteceu em Chernobyl,